Santo, vem repousar sobre mim, és bem-vindo aqui. Espírito Santo. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Eu espero que vocês estejam aproveitando bastante esses estudos que nós estamos fazendo. É meio complicado, não é difícil de entender, mas você precisa sempre ler essa palavra olhando para o lado espiritual dela, porque em todos esses ensinamentos o Senhor queria mostrar alguma coisa que Ele faria no futuro, que Ele mandaria seu Filho para cumprir todos esses rituais que antes eram necessários para mostrar que é preciso ter um sacrifício perfeito para que o sangue de Jesus possa nos purificar dos nossos pecados. Não era assim antigamente, então eles precisavam, para cada vez que pecavam, trazer um sacrifício na presença do Senhor de animais que eram inocentes e que morriam pelo pecado do povo. E hoje acontece a mesma coisa, mas nós temos um sacrifício único e perfeito, Jesus na cruz do Calvário, pagando por todos os nossos pecados. Se você o adora, se você o recebe como Senhor e Salvador, você não precisa mais oferecer sacrifícios de sangue. Você já tem o sacrifício perfeito que foi feito lá por você. Esse capítulo de Levítico 4 vai falar sobre os pecados por ignorância. O que seriam os pecados por ignorância? Tanto os pecados dos sacerdotes que ministravam no altar do Senhor, quanto os pecados do povo. Tudo por ignorância dos mandamentos. Então, ele diz assim, Levítico 4, fala dessa necessidade de oferecer também um sacrifício, um cordeiro pelos pecados de ignorância, ou seja, seria pecar contra qualquer mandamento do Senhor, sobre qualquer coisa que eles não deviam ser feitas e agir contra alguns deles. Versículo 1. O ritual era o mesmo. Trazia-se um novilho sem defeito ao Senhor por oferta por esse pecado de ignorância. Muitas pessoas hoje cometem grandes pecados contra Deus por ignorarem a Bíblia e os seus preceitos. Mas o maior pecado de todos que cometem é, sem dúvida nenhuma, o de não reconhecerem a Cristo, de não receberem ao Senhor Jesus em suas vidas como o único e suficiente Salvador. Esse é o maior pecado de ignorância que a Bíblia relata. Se você não fizer isso, você não tem nenhuma chance de salvação. A palavra de Deus diz em Romanos 10:9, se você confessar com a sua boca, crer no seu coração que Deus o Pai ressuscitou de Jesus dos mortos e que hoje Ele vive e Ele é o Cordeiro perfeito, você será salvo. Caso contrário, não tem nenhum plano B na Bíblia. Ficou só esse mesmo. Essa é a sua obrigação, reconhecer o Senhor Jesus e trazê-lo para o seu coração, para a sua vida, deixar o Espírito Santo de Deus se mover dentro de você. E assim você terá oferecido esse sacrifício pelos seus pecados no tempo da sua ignorância, nos tempos que você ignorava os mandamentos do Senhor. Aleluia! Então o maior pecado é esse, né? A própria palavra fala que nós fazemos mal em não conhecermos as Escrituras, porque são elas que testificam do Senhor na nossa vida. João 5,39. São essas palavras que testificam a respeito de Jesus. Então você faz muito mal não conhecendo essa palavra do começo ao fim. Aleluia! Também Hebreus 6 diz que agora que nós somos iluminados, porque quando você recebe o Senhor, você é iluminado pelo Espírito Santo. Essa palavra ganha um holofote na sua vida, no seu coração. E ele diz, agora você não tem mais desculpa para o seu pecado. A palavra diz que nós somos indesculpáveis diante do Senhor. Você não vai mais chegar para ele e falar, eu pequei nesse ponto ou naquele, porque eu não sabia. Porque agora o Senhor deixou tudo claro para você e você não tem desculpa para dar nenhuma na presença do Senhor. Sabemos também que quanto mais nós conhecemos, olha aqui a responsabilidade, mais aumenta a nossa responsabilidade em não pecar.
Quanto mais você conhece, você fala. O apóstolo Paulo dizia: conheçamos e prossigamos em conhecer essa palavra. Quanto mais você conhece, mais você será cobrado pelo Senhor. Então melhor eu não saber. Não, também não vai adiantar. Não vai servir de consolo para você. Você diz: então é melhor não saber, porque daí eu falo, Senhor, que eu não sabia. Você só não vai saber se você não quiser, porque a sua obrigação é saber, é continuar lendo, estudando, conhecendo e praticando e obedecendo a essa palavra. Aleluia! A maior lição que a Bíblia nos ensina para nós cumprirmos a lei é o amor. Olha que palavrinha, a palavra diz: Deus é amor. Então a palavra-chave é o amor de Deus derramado em nossos corações. Romanos 13:10 diz: o amor não faz mal contra o próximo. Quem ama não faz mal ao seu próximo. Aquele que diz que ama e mata, e bate, e xinga, e trai, não ama com esse amor que o Senhor nos ensinou a amar. Portanto, o amor é o cumprimento total da lei. Por isso, Jesus resumiu em dois mandamentos: a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a você mesmo. Esse capítulo de Levítico também fala sobre os pecados dos governantes, que eles cometeram por ignorância, e que deveria por isso também ser oferecido um sacrifício de um cabrito sem defeito, versículos 22 e 23. E também uma pessoa comum. Então, desde o maior até o menor, todos necessitavam do sacrifício para poder aplacar a ira de Deus e para poder sanar e perdoar, ser perdoado dos seus pecados. Hoje nós sabemos que do maior ao menor, todos podem ser perdoados por Cristo Jesus. Amém? Então, versículo 27 fala isso. Ele deveria trazer também um filhote de cordeiro. Ou seja, não importa a posição que você ocupa no evangelho, se você é o pastor da igreja, se você é o apóstolo, se você é o servo, se você é o diácono, não importa. Cada um vai ter que trazer da presença do Senhor um sacrifício de um animal. E hoje nós sabemos que o sacrifício perfeito que já foi oferecido, que nós já falamos muitas vezes aqui, é o Senhor Jesus. Amém? A Bíblia declara que todos pecaram. Todos pecaram. Então não tem o maior, não tem o menor. Todos pecaram. Deus passou a régua. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O que é a glória? A glória é a plenitude. Significa tudo aquilo que Deus tem e tudo aquilo que Deus é. Basicamente, você foi destituído de tudo que Deus tem e de tudo que Deus é por causa do seu pecado. E só existe uma forma de você recuperar para a sua vida a glória do Senhor. É recebendo ao Senhor Jesus na sua vida por meio de Cristo Jesus. Então Ele nos deu acesso, abriu o caminho para nós chegarmos até o Pai por meio do Cordeiro verdadeiro de Deus. Colossenses 1:14 vai nos falar sobre isso. E em Efésios 1:7 diz que nele, em Jesus, nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da glória, da graça de Deus. Já ofereceu hoje o seu sacrifício pelo seu pecado de ignorância? Talvez você já tenha pecado contra o Senhor esses dias, ultimamente, o mês passado, ou talvez toda a sua vida, você por ignorância deixou de servir ao Senhor, deixou de obedecer os mandamentos, deixou de receber Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador. Então, hoje é o dia. Vá até o Senhor em oração e receba o melhor de Deus na sua vida. E o melhor de Deus na sua vida, com certeza, é e sempre será o Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que Ele te guarde de todo mal, que você receba o entendimento dessa palavra. E se você pecou por ignorância, se você pecou por não saber que você tinha que fazer isso, hoje o Senhor está te dizendo: levanta a sua mão, confessa Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, receba o perdão, receba a bênção, receba a misericórdia de Deus sobre a sua vida e prossiga sempre andando no caminho que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a quem nós temos que amar e obedecer de todo o nosso coração.
Aleluia! Amanhã nós voltamos com Levítico capítulo 5, voz de juramento, sacrifício pelos pecados ocultos. Amanhã nós vamos falar de pecadinhos que ficam escondidos, mas que o Senhor está vendo você cometê-los. Amém? Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Espírito Santo, vem repousar sobre mim, és bem-vindo aqui. Espírito